Olá, pessoal, começando mais um M, diretamente daqui da... Ih, rapaz, me enrolei todo, vamos de novo, porra, eu fui ler um negócio aqui, passou batido, vamos que vamos, assim que é bom. Olá, pessoal, começando mais um M, o seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. Meu amigo, correspondente internacional Davi Baia, diretamente de Terras Lusitanas. Temos um programa muito legal hoje, tudo bem? Alguma break news aí para assustar a gente ou para acalmar? Fala alguma coisa aí, Davi, por favor. Aqui são só os cavaleiros do apocalipse, só, rapaz. Aqui as notícias é impressionante. Mas a gente vai deixar para discutir isso, porque hoje a gente tem aqui um convidado de garbo e elegância, que vai saber falar muito bem sobre os acontecimentos atuais e também sobre todo o contexto jornalístico também, o por trás das câmeras, sabe? Isso é legal a gente saber. O que acontece por trás das câmeras do jornalismo. Backstage. A gente saber a história por trás da história. Então, se você está ligado nisso, se você quer entender um pouco mais sobre o nosso contexto aí de mundo que vive o jornalismo, se inscreve aqui no canal, já deixa teu like, porque isso é muito importante para você dizer para o YouTube que esse conteúdo é relevante. Isso também motiva a gente a construir mais conteúdo e também chamar mais vezes aqui o Edmar para contar mais histórias, porque a gente foi pedir uma bio para ele. Veio um e-book, o cara tem muita história, a vida do cara já é uma história em si, então vamos ver aí a vida do cara aí, com os acontecimentos que ele foi cobrindo, e é isso, meu âncora, tamo junto. Tamo junto, seja muito bem-vindo, Edmar Figueiredo. Pô, o programa é todo seu, tomara que você goste e volte mais vezes, porque a gente fazendo aqui um off, você é uma simpatia, um cara muito bacana, então seja bem-vindo ao M. Agradeço muito a vocês e olha, preciso dizer que gostei muito do garbo e elegância. Nunca recebi esse elogio na vida, de garbo e elegância. Então, eu queria agradecer ao Davi, dizer que ele já virou meu melhor amigo, e eu indo para Portugal, a gente vai ter que tomar um café lá na Brasileira, lá junto com a estátua do escritor lá e do poeta, para a gente poder selar essa amizade agora, entendeu? Então, o garbo e elegância vai ficar marcado. Muito obrigado. Legal. E agradeço a vocês todos, agradeço o convite, em nome da Associação dos Correspondentes de Imprensa Estrangeira no Brasil, da qual eu sou presidente. Agradeço também, agradeço em meu nome, e eu acho que em nome do bom jornalismo também, porque é isso que eu e o Davi, tenho certeza, defendemos. Legal, legal. O Edmar, ele é pantaneiro. É nascido em Jardim, como eu estou falando com sotaque de lá, né? Jardim, se eu não me engano. Isso. Mato Grosso do Sul, flamenguista, morador já há bastante tempo do Rio de Janeiro. Como ele falou, presidente da ACIE, Associação dos Correspondentes de Imprensa Estrangeira no Brasil. E a gente tem muito jornalista, já foi correspondente, inclusive, atualmente também, jornalista muito, muito, muito legal. É muito bom de ter aqui. É interessante nesse momento, principalmente nesse momento do país, é interessante a gente ter essa discussão, concordando ou não, mas a gente ter a discussão, né? Eu acho que o mundo polarizou, não é só o Brasil, né? O mundo polarizou demais e as pessoas ficam talvez com pouca paciência de conversar o contraditório. Né? Não é porque, às vezes, uma pessoa gosta do azul, o outro gosta do vermelho, que tem que ser inimigo. Né? E eu estou falando vermelho, não estou fazendo alusão a nada, não, pelo amor de Deus. Tem alusão política sem nada. Mas é engraçado, porque eu acho que Sócrates ou Platão que falava que na discordância que nasce a sabedoria. Então, eu acho que é um momento legal a gente poder ter até as discordâncias para a gente poder tentar chegar em denominadores. E aí vem a minha primeira pergunta, Davi, eu não sei se eu posso fazer a primeira ou você quer fazer Vai lá. Eu queria fazer a primeira pergunta. É lógico que primeiro explicar o que é a CIE, mas como é que você vê, Edmar, o mundo polarizado e essa coisa do politicamente correto que muitas vezes inibe ou deixa com que a pessoa né, fique com, talvez, não fale o que deveria falar, é lógico que sem agredir ninguém, tal, respeitando o outro, mas assim fica uma coisa, às vezes, muito de mimimi, né? Muito difícil da pessoa se expressar como a gente gostaria, né? Porque o jornalista quer tirar a história, quer tirar a verdade, enfim, o jornalismo ficou muito polarizado e muito politizado. Né? E a minha pergunta também é porque você conhece os Estados Unidos, você sabe que lá a imprensa ela tem editorias
editoriais, né? Por exemplo, a CNN, enfim, a Fox e por aí vai, você tem editorias que são de democratas e outras que são de republicanos. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, todo mundo fala que é isento, mas a gente sabe que não existe a isenção. Né? Existe uma tentativa. Né? As escolas de comunicação elas ensinam, as escolas de jornalismo, ao jornalista. Eu sou professor universitário também, e a gente tenta, por mais que você tente ser imparcial, é difícil, porque você tem uma tendência, todo mundo tem uma tendência a, às vezes, defender um pouco mais, às vezes, e aqui o pessoal esconde isso. E eu não sei por que esconde isso. Qual é o problema de você ser a favor ou contra o atual governo, a favor ou contra o Flamengo, a favor ou contra o... Qual é o problema disso? Não sei. Seja bem-vindo, Edmar. E está aí a Muito obrigado. Para começar. Tá certo. Vamos por partes, como diria, né? Aquele famoso personagem da literatura britânica. Boa. O seguinte, primeiro a ACIE, a Associação dos Correspondentes de Imprensa Estrangeira, é a segunda maior associação de correspondentes da América Latina. Ela existe desde 1962, ou seja, 2 anos antes de eu ter nascido, ela já estava aí. Eu tenho 58 anos, então ela já estava aí, ela está fazendo 60 anos esse ano, e ela surgiu dessa necessidade. Nos anos 50 para 60, os correspondentes começaram a vir para o Brasil já tinha um interesse, começava a causar um interesse no mundo, e os jornalistas estrangeiros que se encontravam no Brasil, e na época eram só estrangeiros mesmo, eles sentiam essa necessidade de ter uma entidade, e essa entidade ela existe no mundo inteiro. Quando eu trabalhei na Globo de Londres, eu fui da Foreign Press Association de Londres. Se você trabalha em Paris, você também pertence à Associação dos Correspondentes, em vários lugares, inclusive em Nova York. Tal. Então, ela é uma associação que tem a preocupação com o bem-estar do jornalista, no sentido não bem-estar do dia a dia da vida dele, mas que ele consiga fazer o seu trabalho da melhor maneira possível, da maneira mais tranquila e segura possível, cumprindo o artigo 5º da Constituição da liberdade de imprensa e que diz que o jornalista ele tem todo o direito de ir lá, fazer a sua filmagem, voltar para a sua redação e mandar a sua matéria, independente, como você falou, lados, independentemente se ele está no lado A ou lado B, ele tem que entregar o material dele, ele está aqui para isso. Verdade. E se ele é um correspondente estrangeiro, é porque ele é um jornalista muito bem treinado e muito experiente. Tá? Nenhuma empresa manda você cobrir, ainda mais um país tão polêmico, digamos, como o Brasil, se você não tem uma certa experiência em já ter feito coberturas enormes ou coberturas importantes. Só um exemplo, o correspondente do Guardian, ele era correspondente na China antes de vir para cá, que é um país também muito desafiador. Então, assim, a gente, todo mundo da associação tem essa canja, essa experiência. E, aos poucos, brasileiros que começaram a trabalhar com a imprensa estrangeira foram se juntando. Então, eu, na verdade, pertenço à associação desde 97, quando eu terminei meu mestrado no Reino Unido, de jornalismo em televisão, fui contratado em Londres pela Associated Press, que é a grande, maior e mais antiga agência de notícias do mundo, né, americana, e foi justamente a época em que a Reuters que são as grandes rivais AP e Reuters, a Reuters estava montando a Reuters TV e aí a AP estava montando a AP TV, a parte de TV da AP, que depois, por um merger com a Worldwide Television News, virou APTN, que é o nome até hoje. E aí, depois de 3 meses que eu estava lá, trabalhando na Flint Street, que é a rua super considerada do jornalismo britânico, então, se você trabalha na Flint Street, você é um jornalista de verdade, entendeu? E aí a minha chefe, que era porto-riquenha, falou, olha, a gente vai abrir o escritório da televisão no Brasil, você é a pessoa indicada, fizemos uma pesquisa e tal, e você é um cara muito bem quisto no meio jornalístico brasileiro, e a gente quer que você vá, abra o escritório da televisão, monte o escritório, seja o chefe lá, você vai ser correspondente estrangeiro no seu próprio país. Então eu vim para cá. Então, basicamente, é assim que eu acabei aqui. Indo agora para o teu assunto sobre a questão polêmica e da questão
de como o mundo ficou mais chato realmente com essa questão do politicamente correto. Exato. O mundo ficou muito chato, mas eu penso também o seguinte, é muito importante hoje em dia, com essa mudança que o mundo teve, eu acho que isso se deve muito às redes sociais, ao advento das redes sociais, que a gente também meça as palavras, entendeu? Acho que você tem que saber exatamente o que falar, para que você não caia em exemplos que a gente está tendo agora, por exemplo, nesse momento, como é a questão do jornalista Monark, que soltou uma coisa e que explodiu e tal. Por quê? Porque você tem que ter um certo freio. Afinal de contas, você não pode falar tudo o que você pensa, aonde você pode sim falar tudo o que você pensa se você está numa roda de amigos tomando um chopp no Joby, entendeu? No Leblon ou em qualquer outro lugar. Aí todo mundo é amigo, tá? Você pode soltar as maiores barbaridades, todo mundo vai rir e tal. Mas se você está se posicionando no meio de imprensa, ou isso vai ser divulgado e tal, você tem que tomar um grande cuidado para se posicionar. Afinal de contas, a gente tem que respeitar que o mundo mudou e que o que era considerado engraçado ou tal, hoje em dia pode ser considerado racista, pode ser considerado sexista, pode ser considerado homofóbico, pode ser considerado misógino, ou mesmo qualquer outra coisa, entendeu? Então, eu acho que existe, sim, acho que eu sou contra também, acho muito chato essa coisa de você ter que estar se policiando. Da patrulha. É chato. Exato, esse mimimi, essa patrulha, é muito chato. E você ficar se policiando o tempo todo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, em determinadas situações, o profissional que está ali, assim como você que tem o seu canal no YouTube, você sabe, tem certas coisas que você não vai falar aí, entendeu? Você vai falar com seus amigos, você vai falar na tua casa e tal. Então, assim, certas opiniões, a gente tem que, algumas coisas que a gente considera polêmicas, eu acho que a gente tem que guardar para a gente mesmo. Às vezes o silêncio, como dizia o Romário disse isso sobre o Pelé, não sei nem por que eu estou lembrando disso, mas é aquela coisa, às vezes você ficando calado, você vira um poeta, né? É verdade. Agora, eu vou guardar o que você falou agora aí desse momento aí do Podcast Flow para o nosso momento de audiência, que isso está bombando. Eu vou segurar para a gente conversar mais sobre isso. Davi, vou passar a bola para você. Desculpa, eu estou no home office, apesar do meu background aqui, eu estou no home office, tem um cachorrinho aqui que está toda hora pulando em mim. Então, eu tenho toda hora que espanar ele aqui. Desculpa, às vezes eu tenho que olhar, porque é o Calvin, meu cachorrinho, um Shih Tzu, e ele toda hora pula aqui em mim. Desculpa aí se eu tiver que espanar ele aqui. Não tem o menor problema. O Calvin é super bem-vindo à nossa conversa. Pois é. Fala aí, Davi. Ô Edmara, se a gente está falando sobre jornalismo, e assim, existe hoje uma crise de credibilidade, né, no jornalismo. Então, assim, acho que até já falei aqui essa história. Antigamente, a gente ia num churrasco, aí a gente falava com os nossos amigos sobre tudo que está acontecendo, aí depois a gente ligava, sei lá, no noticiário, no Jornal Nacional, quer que seja, e a gente falava, peraí, aquilo que a gente conversou estava certo, estava errado. E hoje é o contrário, hoje a gente vê o jornal, a gente, não, peraí, deixa eu ir lá no churrasco, lá no grupo do WhatsApp, para ver se aquilo que eu vi no jornal está certo ou está errado, realmente se bate ou não. Ou seja, hoje o filtro ele se inverteu, né? E aí, isso é uma tendência mesmo? Vai ser assim? A informação cada vez mais descentralizada e a gente procurar veículos mais informais mesmo e pessoas mais opinativas, ou não? Isso é uma parte, é um ciclo do jornalismo que daqui a pouco ele vai voltar com tudo. O que você acha disso? Você que está por dentro aí, cabeça do jornalismo aí, qual é a tua visão disso? Eu acho que é uma viagem sem volta. Eu acho que a gente voltar para o que era, não volta mais. Primeiro que o mundo anda para frente, o advento da internet está aí, eu acho que cada vez mais vão se descobrir outras formas de mídias sociais e de como se comunicar, já se fala muito em inteligência artificial, o Facebook já não chama Facebook, já chama Meta, né? E aí a gente já está falando de outras coisas, né? Num avanço muito grande da tecnologia. Então, eu acho que voltar não volta mais. Mas eu considero sempre que existem, sim,
os veículos credenciados, oficiais, os veículos de mídia, onde você sempre pode recorrer a eles, quando você recebe uma notícia no WhatsApp, que você pode desconfiar que pode ser uma fake news, antes de você distribuir isso para o teu grupo ou para as pessoas conhecidas, dá uma checada, entendeu? Dá uma checada, vai lá. Hoje existe o Fast and Check, que também é uma coisa muito boa para você checar notícias. E existem vários outros. Não estou nem falando dos grandes jornais, nem dos grandes sites, das grandes emissoras. Eu estou falando também dos pequenos. E aí eu incluo o Fast and Check e vários outros que tem. E também, cara, uma outra coisa que eu percebo, por exemplo, como lá fora, principalmente, já existe muita vaga para essa questão da cadeira de jornalismo de dados, onde o jornalista ele não vai só se formar em jornalismo, mas ele também vai sair dali um expert em checar dados, checar datas em inglês, no caso, né? E checar questões que ele possa desconfiar, então ele vai saber onde procurar e ter a certeza se é verdade ou mentira, porque realmente a preocupação com as fake news, elas só vão aumentar, e as fake news não vão parar, elas só vão aumentar, na minha opinião, é uma viagem sem volta. A gente o profissional sério, ele que tem que se cercar de suas dúvidas e checar. E é aquela velha história, aquela velha máxima do jornalismo. Checa, recheca, checa de novo, checa again, e vai e checa de novo, antes de você publicar. Entendeu? Porque, senão, você pode estar caindo num buraco sem fundo aí. Isso também, Edmar, talvez seja um novo comportamento, agora vendo aqui pelo meu lado, né, do consumidor de notícias, porque eu mesmo posso checar a informação, né? Eu não preciso depender de um checador para mim. Por exemplo, se eu vejo tal pessoa falou tal coisa, pô, será que eu tenho que achar que aquele corte de 10 segundos vale o pensamento dela, ou eu não posso ver o vídeo de 1 hora, de 30 minutos, sabe? Onde ela contextualizou, aí aqueles 10 segundos ganham algum sentido. Muito sentido. Exatamente. E hoje está tudo muito disponível, sabe? Hoje a gente acha essas coisas. Então, como consumidor de informação, a gente pode ser, sabe, os novos checadores. E assim, um conselho aí para todo mundo. Se você recebe alguma notícia no WhatsApp e você tem que passar essa notícia para 10 pessoas, acho que ela não é verdade, hein? Acho que ela não é verdade. Exato. Então, dá aquele recadinho no início, pessoal, não tenho certeza, recebi. Às vezes é uma coisa engraçada que realmente você quer compartilhar, né? Só dando um exemplo aqui, ontem, por exemplo, eu tenho vários grupos de jornalistas e tem um que é Jornalistas RJ, e aí são jornalistas do estado inteiro. E aí lá alguém soltou uma fake news que era assim, tipo, como se o ex-ministro Ricardo Salles estivesse soltando um Twitter falando Bolsonaro para Prêmio Nobel da Paz 2022, porque acabou de conversar com o Putin. Eu vi na internet. Solucionou a Terceira Guerra Mundial, a Rússia não vai mais invadir a Ucrânia graças ao Bolsonaro. E aí, cara, assim, estava ali, entendeu? E aí começou, né, a discussão e todo mundo, não, é fake news, é fake news. E era óbvio que era fake news, come on. Mas as pessoas ainda assim, cara, mesmo tendo jornalistas só no grupo, tem gente que pode embarcar. A CNN emitiu uma nota oficial no Instagram dizendo que aquilo não era notícia dela. Gente, isso foi muito engraçado. É lógico que o cara estava brincando, estava na cara que aquilo era óbvio, estava na cara que aquilo era uma montagem, né? E outra, a gente nem sabe se foi ele realmente que soltou. Sim, pode ter sido alguém que copiou, né? Fez toda a cópia ali do perfil dele e colocou como sendo ele. Né? Então, assim, estava óbvio, é só você ter um pouco de noção que você vai saber que aquilo não. Até porque eu acho que não teria nem dado, porque a hora que saiu esse cartoon, né? E tal, eu acho que eu tenho a impressão que o homem ainda estava no ar, ou landeando, ou chegando lá na Rússia, ainda não teria dado tempo. É verdade, ele não tinha chegado ainda, e saiu isso aí. Quando eu vi isso, eu achei muito engraçado. Porque, cara, é impressionante como é que o brasileiro tem criatividade para ficar fazendo essas porcarias. Né? É impressionante como é que sai tão rápido. Quanto a isso, exato. A criatividade brasileiro essa coisa é um absurdo, cara. É um absurdo. O brasileiro merece assim, estudos.
No avião não tinha como ele ter evitado a Terceira Guerra Mundial, mas agora que eles já andaram de urso, agora sim. Exato, eu vi essa depois do cavalo e do urso, não é não? Pelo amor de Deus, que é isso, gente? Tá muito difícil. Tá muito difícil. Gente, vamos lá, a gente está chegando perto, ainda não está no momento da audiência, mas antes do momento da audiência tem uma coisa bem interessante também que está aqui no nosso roteiro, que o nosso combinado, a regra não tem regras aqui no programa, no M. Então, a gente até falou isso com o Edmar, Edmar, nossa resenha é assim, é informal, a gente vai trocando ideia, vai vendo e tal, mas existe um roteiro, a gente também não é tão largado assim, né, Davi? A gente é ajeitadinho, a gente só não combina, mas a gente tem um roteirozinho aqui, e está aqui, uma das coisas bem interessantes, eu tive uma experiência, infelizmente, eu tive uma experiência dessa com uma colega nossa jornalista, que foi fazer uma matéria e ela foi assediada. E na época, o nosso editor pediu para que eu fosse na sequência, porque estava tendo muito problema com jornalistas mulheres em determinadas editorias. Né? E você acha que isso já melhorou? E também linkando já a pergunta com a violência, porque a violência ela pode ser contra homens e mulheres, mas eu vi isso acontecendo com colegas jornalistas mulheres. Assédio, violência. Uma vez uma foi cobrir alguma coisa com relação à polícia, editoria de polícia e tal, também sofreu uma situação muito delicada. Entendeu? Enfim, eu vi muita mulher sendo desrespeitada muitas vezes, e isso é uma coisa muito desagradável. Entendeu? Não é legal. Eu acho que qualquer coisa que falte respeito, seja lá com quem for, já não é legal. E a pessoa, como você falou, está trabalhando, né? Ela não está lá porque ela quer, ela está lá na função dela. Eu também, quando estava na rua, estava lá trabalhando. Entendeu? Se a pessoa não gosta, então, paciência, mas e teve recentemente, né, casos de agressão contra repórteres da Globo, porque a Globo se posiciona contra o atual governo federal. Então, quer dizer, tem situações que uma coisa a emissora tem um posicionamento, outra coisa é o profissional que está ali, gente. O profissional que está ali está fazendo dele, ele tem que trabalhar, ele tem que viver. Então, às vezes, o povo é que nem na dramaturgia confundir personagem com ator, com atriz. Né? Porque uma coisa é o personagem, ele pode ser malvado, ele pode ser aquele cara que tem o vilão, toda novela tem o vilão, né? Tem que ter o contraponto, né? O mocinho, o vilão. Confundir isso é mais ou menos parecido, ou eu que estou fazendo alusão errada, gente? Aí eu boto na mesa para discussão. Eu acho, cara, que isso é um assunto realmente muito sério, muito grave, e não, ele só piora, ele não está melhorando, não. Tá? Eu tenho aqui na minha frente, por exemplo, todo mês de janeiro, a FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas, lança um relatório chamado Relatório da Violência contra Jornalistas e Liberdade de Imprensa no Brasil. Tá bom? Esse ano, só para você ter uma ideia, o ano, no caso 2021, foram registrados 430 casos de agressões contra jornalistas em todo o território nacional. Um dos mais altos números desde que o relatório começou a ser feito nos anos 90, ainda em 1990. Tá? Então, assim, existe mesmo essa preocupação com os ataques à imprensa, e aí eu estou falando de maneira geral, homens e mulheres, e depois vou me dedicar mais à questão da mulher, como você falou, mas só para você ter uma ideia, cara, assim, são casos absurdos, por exemplo, censura, 140 casos, descredibilização de jornalistas, 131 casos, agressões verbais ou ataques virtuais, 58 casos, ameaças, intimidações, 33 casos, e por aí vai. E a presidente da FENAGE, a Maria José Braga, durante a coletiva online, que ela anunciou o relatório em janeiro, no final de janeiro, ela disse o seguinte, que ela acredita que em muitos casos existe uma subnotificação. Por quê? Porque muitas vezes os profissionais ou as profissionais não dão importância para um ataque verbal ou virtual e não fazem a denúncia. Então, esse número deve ser maior. Isso é assustador. E principalmente num momento como esse, em que a gente tem um ano de eleição, que vai ser a eleição mais visada de toda a história da redemocratização do Brasil. Concordo. É a eleição que o mundo mais vai estar de olho. Né? A gente, da Associação dos Correspondentes, tem uma grande preocupação. Por quê? Porque a gente sabe que
o mundo, além dos correspondentes que são baseados aqui no Brasil, muitas empresas que não têm correspondentes baseados vão mandar só para cobrir a eleição. Sim. Entendeu? E aí a gente tem a preocupação com esses correspondentes, tanto os nossos associados, mas os que vão chegar, que são nossos irmãos correspondentes também, e a gente tem a preocupação não só com a questão dele ir fazer a matéria e voltar para a redação ileso, sem sofrer nenhum ataque, nem nada, como você disse, ele está fazendo o trabalho dele, mas também a gente tem a preocupação com a agressão, que ela pode ser tanto virtual, mas ela pode ser física também. Verdade. Então, assim, imagina um cenário, vamos dizer que a gente está no auge já da campanha, estamos em setembro, final de agosto, comícios aqui, comícios ali, vamos ter um grande comício do lado A ou do lado B ou do lado C. No caso, acho que já estamos indo já para o segundo turno aí, então seria lado A, lado B, na Cinelândia, e tem, sei lá, 1 milhão de pessoas. Tá? Aí vai a correspondente de uma TV, de uma agência de notícias da China. Ela é chinesa, ou seja, facialmente e fisicamente ela já se entrega como uma jornalista estrangeira. Aí ela tem que atravessar uma multidão para chegar no cercadinho da imprensa, em frente ao palanque, onde o candidato vai fazer o seu discurso no comício. E ela está andando ali, aí de repente alguém aponta e fala, olha, uma jornalista chinesa, porque a China isso, a China aquilo, a China é culpada disso, a China é culpada daquilo. E de repente, quando a gente vê, ela está sendo agredida, ou está levando uma garrafada, uma lata de cerveja na cabeça, corta a testa. Como é que a gente fica? Quer dizer, a nossa ideia da nossa diretoria, desde que eu assumi em dezembro do ano passado, é que a gente não fique só na tradicional nota de repúdio, lamentamos o episódio. Nós queremos judicializar isso. Se isso acontecer com algum correspondente estrangeiro, e aí nós estamos já estamos em comunicação com a ABRAGE, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e queremos fazer uma associação com eles, um acordo, no sentido de que a gente quer, se isso acontece e a gente quer judicializar, que a gente possa contar com o apoio deles e o apoio legal que eles têm, o corpo de advogados que ele tem, para que a gente, tudo bem, é claro que você não vai descobrir um culpado no meio de uma multidão de 1 milhão, mas que pelo menos a gente se posicione mais do que simplesmente dizer que lamentamos. Lamentamos, é claro que lamentamos. Vamos sempre lamentar. Essa semana, por exemplo, só para você ter uma ideia, e a questão está se acirrando cada vez mais, essa semana, por exemplo, em Campinas, uma TV chamada Tati, T-H-A-T-I, na segunda-feira agora, dia 14, uma equipe de TV estava acompanhando um caso de violência doméstica. Nada a ver, entendeu? Numa delegacia da cidade. O cinegrafista, chamado Leandro Marques, ele foi atropelado por um motorista que acelerou o carro e avançou contra ele enquanto ele estava filmando. E provocou ferimento nas pernas e nos braços do Marques. Então é inaceitável que a imprensa seja submetida a esse nível de violência. Entendeu? Verdade. Então, assim, e a gente se preocupa muito com isso, essa é uma preocupação da Associação dos Correspondentes. Por enquanto, a gente só ouve falar com jornalistas brasileiros, claro, teve o episódio lá na Itália, com o correspondente da Globo, e com casos aqui de correspondentes no interior da Bahia e tal. Por enquanto, estão jornalistas brasileiros, mas para passar para um correspondente ser atacado no meio da rua, gravando uma passagem, que é quando o repórter aparece no vídeo, ou em inglês, piece to camera, isso pode acontecer, entendeu? Alguém jogar uma pedrada, alguém uma coisa. E mais um detalhe, os correspondentes, por exemplo, a correspondente alemã tem cara de alemã, a correspondente chinesa tem cara de chinesa, a correspondente japonês tem cara de japonês, né? Então, assim, como que a gente vai fazer? Entendeu? Então, a gente tem essa... Edmar, uma questão, por exemplo, pega nesse exemplo que você está dando, de um comício de um candidato, e aí você tem um jornalista agredido ali. E aí, vai judicializar contra quem? Contra o candidato ou contra a pessoa que agrediu? A pessoa que agrediu, David, vai ser muito, muito difícil você descobrir no meio de uma multidão, a não ser, claro, que alguém, ou o cinegrafista que esteja com ela, ou alguém tenha batido uma foto do momento da agressão e tal, talvez você consiga chegar na pessoa. Mas no meio de uma multidão, de um comício enorme, talvez, vamos dizer, o último comício do candidato X no estado do Rio, fica difícil você chegar na pessoa. Então, eu acho que aí os responsáveis são, sim, os partidos, as coligações, sabe? As pessoas que estão promovendo aquele evento,
porque elas têm obrigação de manter a segurança da imprensa, entendeu? Elas têm obrigação de manter a integridade da imprensa que está ali, afinal de contas, a imprensa está ali para cobrir o evento, para noticiar o evento, né? Então, eles têm que ter um certo cuidado com relação a isso. Eu espero e peço a Deus que não aconteça, tá? Que não aconteça, que a gente passe esse ano de maneira ilesa com relação aos correspondentes estrangeiros. Mas existe essa preocupação minha, principalmente, que sou presidente da entidade, e da minha diretoria. E a minha diretoria é bem diversificada. A minha vice-presidente é alemã, de uma agência de notícias alemã. Aí nós temos o chefe da agência F espanhola. Nós temos uma jornalista de uma agência de notícias chinesa. Nós temos um jornalista da agência TASS, que é a agência de notícias russa. Nós temos correspondentes de uma TV alemã. Então, assim, nós somos uma diretoria muito diversificada no sentido de que... e todo mundo tem essa preocupação. Isso, eu quero deixar bem claro, isso não é medo, tá? Jornalista não tem medo. Jornalista vai e faz. Isso não é medo, isso é preocupação. Boa, muito bom. Gente, chegamos no nosso momento da audiência. Agora sim, agora é o momento da audiência. O pessoal até sugeriu para a gente mudar de nome, Davi, para botar momento treta. Porque toda hora o pessoal vem com coisa polêmica para cima da gente. Olha, o momento da audiência é o seguinte... É que a nossa audiência acha que o programa é o serviço de atendimento ao consumidor da internet. Aí eles vêm para cá e falam tudo. Não, e a gente tem um combinado, Edmar, que a gente não necessariamente precisa comentar o que eles mandam para a gente. Entendeu? Então, assim, o comentário é livre. Se, por acaso, alguma coisa... você sentiu uma saia justa, qualquer coisa, comentário é livre. A gente, inclusive, pula vários comentários, que é para... muitas vezes não jogar gasolina no fogo, né? Porque o pessoal também... o pessoal não é bobo, não. Eles jogam, às vezes, uma armadilha aqui para a gente está ligado também. A gente lê, em respeito, né, à nossa audiência, a gente lê. Mas a gente não tem que nem concordar e nem que se pronunciar, se for o caso. Porém, o hype da internet está dividido, entendeu? Hoje está muito dividido, essa semana, inclusive. Muitas pessoas, aí eu não tenho nem como citar nomes, porque muita gente falando das chuvas de Petrópolis, muita gente falando realmente o que está acontecendo em Petrópolis. Cara, eu cresci em Petrópolis, eu tive a casa em Correias, eu nunca vi um negócio desse na minha vida, eu estou com 52 anos, eu nunca vi uma situação dessa tão, sei lá, tão grave. Eu não sei se ainda a apuração ainda está sendo feita, mas sei lá, não sei se o poder público deixou a coisa ficar num nível tal, porque eu já vi muita chuva forte em Petrópolis, mas muita chuva, mas não no nível desse. Eu lembro de Friburgo. Friburgo teve um caso bem sério, há uns anos atrás, que teve 10 anos atrás. Pois é, que matou muita gente, que teve muita coisa. Eu lembro de Friburgo, mas Petrópolis eu não lembro. Enfim, lamentável mesmo. Lamentável o que está acontecendo em Petrópolis, mas a gente fica torcendo para que se resolva o quanto antes, né? Porque até pouco tempo atrás já era um número bem expressivo de mortos. Então, enfim. Outro hype da internet é a viagem do presidente Bolsonaro à Rússia, né, o encontro com Putin, e aí todo mundo aí gerou um monte de meme, todo mundo está falando, aí aquela coisa que a gente está conversando aqui, uns são contra, outros são a favor, outros falando que o Bolsonaro evitou guerra, enfim, aí é todo mundo falando o que quer, né, porque também a internet é terra livre, né? A gente, todo mundo fala o que quer. E uma coisa que eu fui apurar, isso aí eu fui apurar mesmo, achei interessante essa. Eu até separei aqui. Quem mandou para a gente foi a Cíntia. Achei muito legal, Cíntia. HIV, o lead é HIV, mulher é curada após tratamento inovador. A paciente é a terceira pessoa no mundo a ser curada da doença. Nova abordagem tem potencial de beneficiar mais pacientes. Está no Globo, tá, gente? De hoje, inclusive. Está no Globo de hoje. Então, grande chance de termos, até que enfim... O programa é gravado. Hoje estamos onde? Não, hoje mesmo, dia 16 de fevereiro. É de hoje. Hoje, na gravação do programa. Tá? Então, é hoje, dia 16 de fevereiro de 2022. Está lá. Entendeu? E grande chance da gente já chegar aí numa... Quem sabe, né? A gente está há muitos anos para sair atrás, né, dessa cura e, bacana essa notícia. É bom quando a gente dá uma notícia boa. E, enfim... bem bacana, né? Perto de tanta notícia braba,
E aqui o que mais está bombando? Essa é campeã. Está campeã de audiência. Hype demais na internet. Também não dá para citar, porque aí é Pedro, Suzane e João. É o Luiz com Z, o Luiz com S. A galera que assiste aqui, todo mundo falando disso. Todo mundo falando sobre a liberdade de expressão, exatamente o caso do Podcast Flow, né, do Monark. E aí, meu amigo, aí tem coisa pra caramba. Eu vou só dar alguns pitáculos rápido. Mário Sérgio Cortella, falando agora também recentemente, falando que, abre aspas, opinião, quando é crime, não é opinião. Né? Aí vem outro aqui, que também foi muito interessante, que por que se deve ou não se deve comparar o comunismo com o nazismo? E por aí vai. E aí as pessoas começam a emitir várias opiniões. O caso gente, foi uma coisa de fato lamentável, né, que o Monark acabou falando, com a presença do deputado federal, dos deputados, né, Kim Kataguiri e Tabata Amaral, e que a gente aqui conversando em off, batendo papo em off, viu que a Tabata tomou um posicionamento bem rápido, inclusive, e que acabou que o Kim ficou entrando na onda também, numa onda absurda do Monark, né? Eu diga-se de passagem, qualquer alusão a esse tipo, a nazismo, cara, a gente está no século XXI, além de perigoso, que eu andei vendo também, que está crescendo, né? Os na adeptos. Alemanha, principalmente, né? Pois é, na Alemanha, principalmente. E aqui no Brasil tem vários polos já também crescendo. Isso foi levantado por vários colegas nossos jornalistas. Então, é uma coisa desagradável, né? Você ter a comunidade judaica, né? Através de várias entidades, já se manifestou. E vamos combinar também, eu vou dar minha opinião aqui, a minha opinião, aí eu respondo, cada um responde pelas suas. Eu dou a minha também, manda aí. A minha opinião é que, rapaz, o cara, ele realmente, se bobear, ele não sabe nem o que estava falando. Eu acho que a coisa foi, talvez, de uma maneira tal, da maneira como ele falou, e vários outros podcasts que ele já fez, que ele se posiciona de forma estranha, eu acho que dessa vez ele foi assim, enfim, é uma pena ter pessoas hoje que têm tantos seguidores fazer uma apologia, por exemplo, à criação de um partido nazista no Brasil. É um negócio que não, entendeu? Não sei nem o que eu falo, é uma coisa tão surreal na minha cabeça que eu não sei o que eu falo. Eu estou tentando evitar de pegar pesado. Davi, eu passo a bola para você. Aí chegou a repercutir aí na Europa, chegou a ter alguma coisa aí, você tem alguma informação? Os assuntos, no fim do dia, são globais, né? Então, o que você debate num lugar é o que está sendo debatido no outro lugar também. Assim, a questão toda era nazismo e comunismo, né? Se bota na mesma panela, se não bota. Assim, eu vou te falar, cara, como judeu, a gente se deu mal nos dois, sabia? Tanto no nazismo como no comunismo, não foi nada legal. E, por mim, eu criminalizaria os dois. Porém, a gente tem que ver o seguinte, o nazismo ele tem uma característica muito peculiar, que é o sistema de produção em massa da morte, sabe? Foram construídos perseguição a etnias, mas é outra coisa. Não somente contra judeus, né? Contra negros, ciganos, homossexuais, e você tinha um sistema de produção em massa de execução, sabe? A gente não está falando aqui sobre um pensamento ideológico, uma visão de mundo, um sistema de governo. Não, a gente está falando sobre fábricas que foram construídas e, como toda fábrica tem uma meta, a meta dos caras era matar. E aí você tem uma discussão dessa, se você pode ter um grupo organizado nazista, ou seja, que simplesmente vai matar os outros, é uma discussão meio bizarra. Agora, para mim, o que foi mais bizarro foi o posicionamento do Kim, sabe? Porque ele é um deputado. Se você falar assim, o Monark é mais um cara aí da internet falando, sabe? Perdeu todos os patrocínios e foi embora do programa. Mas e aí? O Kim, ele pega o avião e vai para Brasília, sabe? E o mais bizarro ainda foi o seguinte, depois ele subiu um vídeo no Instagram dele. Sabe aquele pedido de desculpa, mas eu não errei? É isso. É isso. Vocês entenderam mal, sabe? Vocês que entenderam mal o que eu falei.
e aí tentou dar uma desvirtuada no assunto. A emenda ficou pior que o soneto. Por favor, sabe? Por favor. Então, essa aliás, tirando a Tabata Amaral, rapaz, até o próprio Monarca, ele, cada vez que ele abre a boca, ele vai piorando, né? É impressionante como esse rapaz não tem preparo algum, né? É fogo, né? Com relação a essa questão, eu concordo com vocês dois, tá? E acho só o seguinte, só queria agora puxar um pouco a brasa para minha sardinha aí dos correspondentes. O Monark, cara, ele chegou nessa semana, na segunda-feira, a pedir para o correspondente do New York Times, inclusive o correspondente entrevistou ele, pedindo para o New York Times publicar que ele não é nazista. Mas, vem cá, depois de tudo que ele falou e de como ele se portou também depois, tudo bem que o New York Times é o principal e mais conhecido e mais famoso jornal do mundo, mas eu acho que você pode publicar na Bíblia que não vai mais tirar de lá, entendeu? Já ficou gravado. Hoje em dia tem tudo. Então, assim, eu acho realmente que ele foi bastante infeliz e até porque ele soltou de uma maneira tão natural que não tem como você não achar que aquilo já estava dentro do pensamento dele, entendeu? Com relação a essa questão. Eu queria agora só pular para outra questão que você colocou aí, que seus internautas, seus seguidores comentaram. A gente da Associação dos Correspondentes de Imprensa Estrangeira lamenta muito e se solidariza com as famílias de Petrópolis, né? Até a última hora que eu chequei, um pouquinho antes da gente começar a gravar, já eram 38 mortos, um rastro de destruição. Nossa. Eu vi particularmente 2 vídeos chocantes, um de uma mãe que ficava com uma enxada, porque ainda até umas 10 da manhã não tinha chegado bombeiro no local, e ela, com enxada, imagina, tentando achar a filha e gritando pelo nome, gritando Duda, Duda, parece que a filha chama Maria Eduardo, que é adolescente, e ela procurando pela filha. Essa imagem achei muito forte. Uma outra também é um pai de uma menininha de 1 ano que ele estava trabalhando, quando ele chegou já estava tudo, né? Já tinha acontecido tudo, e ele está lá e aí de repente ele acha a bolinha cor-de-rosa que ficava no quarto da filha. Isso a uns 30 metros do local onde seria o quarto da filha. E aí o resto tudo é lama. Então, assim, o desespero dessa mãe e desse pai já dizem tudo. E, assim, nós temos correspondentes que já estão lá. Os correspondentes, alguns já saíram ontem à noite, enfrentaram aquela barreira que caiu na estrada, tal. Muitos não dormiram ainda. Eu também praticamente não dormi, fiquei até de madrugada, acordei bem cedo também para acompanhar isso. E a gente se solidariza. Agora, a gente tem que dizer também que é uma tragédia anunciada. São as tragédias anunciadas do Brasil, né, que acontecem todo ano. Por exemplo, eu tenho aqui um histórico do Morro da Oficina, que é onde provavelmente, ainda espero que não, mas devem achar muitos mortos. O Morro da Oficina é um bairro operário. Nasceu com as atividades da linha férrea, que ligava o Rio a Petrópolis, e que foi desativada na década de 60. Os ferroviários mais pobres, construíram lá suas casas, atrás do pátio da oficina, a área onde se fazia a manutenção das composições. E então, ali que cresceu essa comunidade chamada Morro da Oficina. Naquele lugar, na década de 70, foi construído um condomínio do BNH, que existe até hoje. E o morro foi sendo ocupado de forma desordenada. Muitos ex-trabalhadores da Estrada de Ferro Leopoldina. E aí entra a questão da desocupação desordenada no Brasil. Verdade. Eu, quando fui repórter da TV Globo no Nordeste, morando em Olinda e cobrindo muito o Nordeste, mas principalmente Pernambuco, né, Olinda e Recife principalmente, eu fiquei lá uns 4 ou 5 anos, fui para Londres, voltei, no total dá uns 4 ou 5 anos, eu lembro de ter feito cobertura de vários desabamentos. De chegar lá e estar a família desesperada e você vê o bombeiro retirar o morto no meio daquele monte de lama e tudo, e você pensar, mas meu Deus, essas pessoas estão aqui. Aí a primeira pergunta que vem, até uma pergunta meio estúpida, tipo, por que essas pessoas moram aí? Por que elas insistem em morar em lugar perigoso? Mas aí você começa a pensar e você fala, mas vem cá, elas vão para onde? Né? Onde que elas deveriam ir? Quer dizer, o que falta realmente é isso. Primeiro, fiscalização de ocupação desordenada, entendeu? Fiscalização de quem mora em lugar perigoso e que está num lugar que pode encharcar depois de 3 dias de chuva ou dar uma chuva tão rápida como essa, com um volume muito grande de água que faz tudo cair. E além da fiscalização, assim, é o poder público mesmo, cara, que tem que atuar, entendeu? E o Brasil tem que cuidar melhor
dos seus brasileiros mais pobres. Essa é a minha opinião. E eu não estou falando isso de presidente de agora ou presidente de 20 anos atrás, estou falando de todos. Concordo. Tá? Concordo, Todos. concordo. Ninguém nunca prestou atenção onde o pobre mora. E por que o pobre está morando ali naquele barranco? Não é acidente, Entendeu? né? Não é acidente. Não é acidente, cara. É uma tragédia anunciada. E é uma pena. Então, a gente se solidariza como entidade. Eu, como jornalista, que sou presidente de uma entidade de correspondente estrangeiro, sou correspondente estrangeiro, mas sou brasileiro e sou jornalista brasileiro também. Eu sou o segundo, nos 60 anos de história da Associação dos Correspondentes de Imprensa Estrangeira no Brasil, eu sou o segundo brasileiro a ocupar esse cargo de presidente. Então, eu tenho os dois lados. Eu tenho o olho estrangeiro do Brasil e tenho o olho de brasileiro no Brasil. Né? Então, com esses dois olhares, eu digo, vamos prestar atenção nos pobres. Alô, político que vai entrar, quem for eleito esse ano para ocupar lá no Palácio Planalto os próximos 4 anos, faça uma política pública. Pense nessas pessoas. Pense nessa mãe que está cavando lá, procurando a filha com enxada. Pense nesse pai que está lá desesperado, gritando o nome da filhinha de 1 ano e a bola cor-de-rosa do quarto da filha, que decorava o quarto da filha, está lá nos braços dele. E aí, gente? Então, eu acho que essa questão é muito séria, realmente, sabe? Eu acho que o Brasil tem muito ainda. É engraçado como o Brasil ele avança nos aspectos e ele parece que só regride em outros. Ou parece que as pessoas são invisíveis e essas pessoas só aparecem nas tragédias. Verdade. E aí elas ficam invisíveis de novo. E engraçado que isso independe de governo, né? Você falou muito bem isso. Independe de se é direita, esquerda, se é centro, se é isso, se é aquilo. Isso é uma coisa que, já, sei lá, desde que eu me entendo por gente, independente do governo, né? As pessoas só olham quando tem tragédia. É impressionante isso. É uma coisa. Concordo contigo. É impressionante. Mas, enfim, vamos falar. Davi, você falou uma coisa na abertura do programa que agora eu tinha me. Deu um insight agora aqui que a gente está conversando. O momento de audiência terminou, porque só falam nesses assuntos que a gente já conversou. E eu queria. Mas ainda quero voltar num assunto aí, mas diga. Não, então volta, porque falar sobre backstage das notícias. Volta, Davi. Nosso convidado, o Davi, ele entrevistou presidentes, ele entrevistou várias celebridades. Vai lá, faz a sua pergunta e depois a gente vai falar de backstage dessas entrevistas, porque tem muita coisa interessante. Depois a gente fala do Oasis, que eu quero saber também. Mas antes a gente chegar no ponto alto da conversa, que é a entrevista com o Oasis, eu quero falar um pouco da Rússia aqui. Bora. Puxar novamente aqui peraí, Davi, um minuto só. Eu queria te parabenizar, que eu li teu artigo, até separei aqui, Como Vencer uma Guerra Sem Precisar Ir para a Guerra. Pô, parabéns, muito bom, muito bom. Já gostei do título, Davi. Vou procurar. Muito legal, gostei. Quem quiser acompanhar, está no Instagram, está no Facebook também, que é uma análise aí sobre a minha visão sobre o que está acontecendo agora na Rússia e na Ucrânia. Com certeza eu vou ler. Boa. E é exatamente isso que eu quero te perguntar, porque assim, o que eu estou vendo é que está existindo um distanciamento entre fato e notícia em relação a isso. Eu acabo que eu assisto muito da mídia russa. E assim, a mídia russa, eles falam, olha, quem que criou essa história que a gente vai invadir a Ucrânia, sabe? O Putin nunca ameaçou invadir a Ucrânia. E quem conhece um pouco assim da história do Putin, olha que tem história pra caramba, que ele tá de lá, já está lá já faz muito tempo, sabe o seguinte, que as movimentações militares do Putin, elas acontecem, sabe, quando ninguém está olhando. Quando ninguém está olhando, ele vai lá e faz, e depois a gente fica sabendo o que aconteceu. E, assim, ele não ameaçou invadir a Ucrânia, ele não anunciou que ia invadir a Ucrânia, e aí você tinha data marcada para acontecer, que era dia 16 de fevereiro, que estava sendo noticiado, e a mídia da Rússia está falando o seguinte, olha, de onde é que está saindo isso? Porque daqui não é. E aí, quando você começa a olhar a mídia, o que fala a Ucrânia, o Zelensky, né, o presidente da Ucrânia, o primeiro posicionamento dele foi o seguinte, olha, pessoal, não é para ter pânico, não é para vocês fazerem como o Biden está falando, para todo mundo sair da Ucrânia, porque se todo mundo sair da Ucrânia, sabe, ninguém vai investir na Ucrânia, ninguém vai passar férias na Ucrânia.
Então, assim, menos histeria, porque o serviço de inteligência da Ucrânia não está identificando formações militares de ataque. Tem lá o exercício russo, tem tudo, mas a gente não está identificando que eles vão atacar, sabe, agora. Só que na imprensa só sai o seguinte, ó, vai atacar, vai atacar, vai atacar, vai atacar. Assim, na minha opinião, a guerra ela precisa interessar para alguém. E, para mim, a guerra interessa muito mais ao Biden, porque ele desgasta muito a Rússia, porque ele envolveria a Rússia num conflito assim que a Rússia só vai perder, porque seria uma guerra o quê? Sem fim, que ia gastar muito dinheiro, e o Biden ia ficar assistindo aquilo assim, sabe? Mas não é uma guerra que está acontecendo nos Estados Unidos, é uma guerra que está acontecendo na Ucrânia. E aí você pode também ligar os pontos, ver o filho do Biden que trabalhava ali, um trabalho meio fantasma, como conselheiro executivo de uma empresa na Ucrânia. Nossa, que coincidência, na Ucrânia. Então, a gente tem, sabe, eu estou vendo que está tendo um distanciamento entre fato e headline, e notícia. E aí, onde é que a gente está perdido nisso, Edmar? Eu acho que a gente está perdido dos dois lados. Eu fui correspondente da Al Jazeera. Eu morei um tempo em Doha, no Catar, e fui correspondente aqui no Brasil para a Al Jazeera Esportes, uma época. E então eu também acompanho a imprensa oriental, eu acompanho os dois lados. E eu vejo realmente essa dicotomia e essa questão. Um fala um lado, a imprensa ocidental, e aí inclui Estados Unidos, Reino Unido e toda a Europa e tal, e o resto fala uma outra coisa. Eu acho que isso é uma guerra de versões, na verdade, entendeu? Acho que é uma guerra de versões e nós, simples mortais, nunca saberemos quem tem razão nessa história, nem como essa história se originou, nem da onde. Quem disse que seria dia 16? Quem disse? Porque, afinal de contas, essas movimentações, como você bem disse, do Putin, elas acontecem há muitos anos. E ele se movimenta quietinho nas sombras. Então, a coisa dos militares russos, os tanques e tal, estarem ali pela fronteira, até aí, entendeu? Ele estava fazendo ameaça, ele deu discurso? Não. Então, assim, fica tudo muito no achismo, e as duas versões é uma guerra de versões, e a gente fica realmente, como você disse, meio que perdido no meio disso tudo. Verdade. É a famosa guerra de versões ou narrativas que está muito em voga também, né? Nossa, totalmente. Pega o Brasil, né? Exatamente. O que mais tem aqui é guerra de narrativas, de versões. Impressionante. Mas eu concordo também com vocês dois. Gente, vamos falar de backstage. O Davi, eu estou muito afim de perguntar uns backstage aí. Você, inclusive, falou de Oasis. Vamos lá. Aqui, antes da gente perguntar para ele, o cara já entrou no Palácio de Buckingham. Isso é verdade, rapaz. Essa história é boa, hein? O cara tem informações exclusivas do Palácio de Buckingham. Diretamente da Rainha Elizabeth. Cara, tudo foi fotografado com os olhos, na verdade. Foi um evento, era uma matéria para o Fantástico. O correspondente não achou que seria uma matéria desinteressante, que ele não queria ir, e falou, vai o Edinho, que é o meu apelido na imprensa nacional e internacional. Vai o Edinho. Eu fui com o cinegrafista e chegando lá, para mim era uma coisa assim, você entraria era o verão de 2008, desculpa, a rainha estava abrindo pela primeira vez o famoso salão de banquetes, onde ela dá os famosos jantares e recepções para os chefes de Estado, desde sempre, e ela ia abrir para visitação pública o salão de banquete. E um dia antes ela chamou a imprensa para conhecer. Ela, a assessoria dela, no caso, né? A Clarence House, que é a assessoria de imprensa do Palácio de Buckingham. Aí eu fui jogado praticamente nessa cobertura. E fui. E achando que seria uma coisa assim, abri um portão, entrou aqui, tal, você já está no salão de banquete. Que nada, meu irmão. Primeiro a gente vai para uma porta lateral. Eu já achei meio estranho, coisa meio lateral e tal. E aí, assim, cara, era incrível. Se tinha 30 equipes de TV do lado de fora, tinha 30 press officers, assessores de imprensa do Palácio, e cada um com 2 seguranças do lado. E cada um desses 3 times era para uma TV que estava credenciada. Então tinha
uma assessora de imprensa com 2 seguranças para mim e para o meu cinegrafista. E lá vamos nós. Primeira providência, desliga a câmera. Ele teve que o cinegrafista Paulo Pimentel, um grande cinegrafista, que está até hoje na Globo de Londres, um grande amigo meu. Abraço para o Paulo, se ele um dia assistir esse programa. O Paulinho, o cara fez ele desligar a câmera ali na frente dele, né, com certeza, e ficar com a câmera para baixo. E pegaram os nossos celulares. Os celulares ficou na mão da assessora de imprensa. Aí ela falou assim: agora, para a gente chegar até o salão de banquetes, nós vamos andar cerca de 20 minutos por dentro do Palácio de Buckingham. E vocês nunca... E ela falou isso, exatamente isso. Vocês nunca mais, na vida de vocês vão ter essa oportunidade de passar por dentro de vários salões do Palácio de Buckingham. Então, fotografem com os olhos. Tudo bem. Ali o meu coração já estava a 1000 por hora. E aí começamos esse périplo por dentro do Palácio de Buckingham até chegar ao salão de banquete. Mais ou menos uns 20 minutos de caminhada, onde eu não caminhei, na verdade eu flutuei. Entendeu? E também, e fiz como ela falou, fotografo com os olhos. Então eu ficava assim, entendeu? E vendo coisas que eu jamais pensei em ver na minha vida. Eu vi quadros de Rafael do tamanho de, sei lá, da sua redação que eu estou vendo aí, Sandro, entendeu? Que cobriria toda essa parede aí. Eu vi esculturas de grandes, eu vi obras de arte, assim, dos grandes mesmo, entendeu? E vi 2 salas de trono, e depois que eu descobri por que são 2. Uma é uma oficial e outra é onde ela dá aqueles títulos de Sir, que ela coloca a espada aqui, sim, e aqui a pessoa ajoelha, né? E ela dá o título de Sir, como ela deu para Paul McCartney e outros, né? Elton John e tal. Então, assim, vi 2 salas de trono também e entramos nesse lugar. Quando chegamos no lugar, eu sou um cara totalmente clumsy em inglês, que é desastrado. Eu sou desastrado naturalmente. Então, assim, o meu medo era que aí ela começou a falar: olha, essa porcelana foi um presente do rei tal, de 200 anos atrás, da Arábia Saudita, não sei o quê, não sei o quê. Cara, e mostrando para a gente fazer detalhes e eu anotando tal, né? Cara, eu nem chegava perto. Eu falava: cara, só de chegar perto eu acho que o negócio vai explodir. Eu sou tão desastrado que pode ser que uma louça dessa de 300 anos exploda pelo ar. Então é melhor eu ficar aqui meio distante. Tal. O cinegrafista aproximou mais. E aí a volta foi de novo essa mesma viagem. Tá? E aí eu estou falando assim, o que você imaginar de artistas do século XIX, XX, e talvez até do 18 mesmo, estão ali expostos, que eles chamam da coleção da Royal Art Collection, né, a coleção de arte real. De vez em quando eles expõem algumas coisas e tal, e eu vi coisas assim, cara, que de vez em quando eu sonho com isso. E eu tenho um momento de emoção aí no meio, que foi o seguinte, eu cheguei a mencionar, você já falou, né, eu sou de Jardim, Mato Grosso do Sul, é uma cidadezinha na fronteira com o Paraguai, 1 hora de carro você está no Paraguai, ao lado de Bonito, tem 3 belezas fantásticas em Jardim, que também os turistas que vão em Bonito acabam visitando o Jardim para conhecer o Buraco das Araras, o Rio da Prata e a Lagoa Misteriosa, que estão dentro de Jardim. E eu sou filho de pai pantaneiro, analfabeto totalmente. Meu pai só sabia desenhar o nome, Edir de Figueiredo. Mas se você perguntasse onde é o E, o D, o I, o R, ele não saberia dizer. Minha mãe era paraguaia, está no céu junto com meu pai. Ela estudou só no primário, no Paraguai, de uma família também muito pobre, mudou para minha cidade aos 17 anos, e ela e meu pai se conheceram na minha cidade. A minha cidade ela foi originada de um acampamento do Exército, de um acampamento que chamava CER3, que era Comissão ou Companhia de Estradas de Rodagem. Era naqueles anos 50, 60, quando o Brasil estava abrindo Mato Grosso, Pará, toda aquela parte ali, Goiás e tal, abrindo estradas e tal. E ali do acampamento se originou minha cidade. Meus pais se conheceram ali, casaram, pelos 2 não terem tido acesso à educação formal. Então, a preocupação deles sempre foi essa. A herança que eles queriam nos deixar era a educação. Só que eles nunca imaginaram que eu pudesse chegar tão longe, fazer um mestrado no Reino Unido, morar na Inglaterra 3 vezes, viajar ao mundo, ser correspondente estrangeiro e ser hoje presidente da CIE. Tenho certeza que lá no céu eles estão muito felizes. Então, eu, na hora, quando eu saí do Palácio de Buckingham, e aquela coisa reverberou na minha cabeça: vocês nunca mais
na vida de vocês vão ter essa oportunidade de novo. Falei, cara, minha mãe precisa saber disso. Aí eu pedi para parar o carro, já estava com o celular na mão, já estávamos dentro do carro da Globo, voltando. Parei o carro, desci do carro para não, eu sabia que eu ia chorar, para não chorar na frente da equipe. Parei, pedi para parar o carro, desci, liguei para minha mãe, contei para ela e a gente chorou. A gente chorou no telefone, desculpa, eu fico muito emocionado, porque se você pensar o sacrifício que meus pais fizeram por mim, para eu poder estudar, meus irmãos, ele analfabeto, ela semi-analfabeta, só estudou no Paraguai, em espanhol, primário, e todo o sacrifício que eles fizeram para que a gente tivesse uma boa educação, para que a gente pudesse ser alguém na vida, ali, para mim, parece que foi um prêmio, entendeu? De todo um esforço de dois pais que tiveram essa linha de pensamento, valorizar a educação dos filhos, entendeu? Então, ali, para mim, foi um dos momentos mais marcantes assim da minha carreira até hoje. Não foi uma entrevista com uma celebridade, não foi nada. Foi estar ali dentro, numa situação onde não era nem eu para isso. O repórter me mandou de última hora, ele achou que seria insignificante. Acho que depois ele até ficou meio com inveja, quando nós chegamos na redação contando. Mas, mas como é que alguém pode achar que isso é insignificante? Assim, como é que era o contexto? Cara, eu acho... o contexto é o seguinte, eu não posso citar nomes, eu sou um cara profissional e esse profissional continua na ativa, então eu não vou citar nomes, mas para ele, cara, não era uma matéria de homem, se você está me entendendo. Homem, na cabeça dele, homem não cobria essas coisas. Entendeu? Ou então era uma matéria menor, ele estava lá para cobrir primeiro-ministro, política, ele estava lá para fazer outras coisas. E era uma matéria que o Fantástico pediu para o quadro da Glorinha Calil. A Glorinha Calil, na época, tinha um quadro que era assim, tipo, boas maneiras, como se portar à mesa, como não sei o quê. E isso entraria dentro daquilo. Então, acho que quando ele recebeu a pauta, ele achou aquilo menor, ele achou aquilo uma coisa, não, eu não vou meter minha cara de homem num negócio desse. Entendeu? Meio que por aí. É o que eu acredito pelo background que eu tenho dessa pessoa, que eu jamais vou falar o nome. Mas eu acho que foi por isso. Bom, mas o preconceito dele, né? você vê como é que é, né? O preconceito dele te deu um presente. Né? Quer dizer, me deu o maior presente da minha carreira. Me deu o maior presente, quer dizer, mas ainda bem que você não falou o nome, que a gente pode falar que babaca, porque, porra, o cara deixa de perder uma chance dessa por um preconceito idiota, e você que ganhou um presentaço, e até vou falar uma coisa aqui que eu acho bem legal, duas coisas, aliás, eu queria pontuar. A gente teve uma vez uma matéria que, bom, aqui quem é do Rio já foi no Pão de Açúcar, por exemplo. O Pão de Açúcar que é um dos pontos, né, tradicionais no Rio de Janeiro e tal. Não sei o quê. E uma vez eu estava com uma equipe do interior do Paraná, né, do SBT, afiliada de Londrina, TV Cidade, do antigo grupo Paulo Pimentel. E a gente foi fazer algumas matérias. A gente veio aqui para o Rio fazer algumas matérias e a gente subiu o Pão de Açúcar. E o Pão de Açúcar, a gente foi até o último estágio lá do Pão de Açúcar, parece que são 3, se eu não me engano, e a gente foi gravar lá alguma coisa, fazer uma cabeça para alguma coisa lá e tal. E na hora que a gente estava gravando, o cinegrafista começou a se emocionar. E o pessoal que estava na produção começou assim, todo mundo foi se emocionando. Todos do Paraná. Eu era o único daqui, do Rio. E eu estava fazendo a matéria. E é lógico que isso contaminou, porque quando eu vi o pessoal se emocionando, eu também me emocionei. Eu tive que parar. Né? Eu falei, gente, o que está acontecendo? Porque eu estou me emocionando sem saber por quê. Porque vocês estão começando a se emocionar. Cara, eles falaram, a gente nunca na vida sonhou em estar aqui. Entendeu? E eles estavam se emocionando, porque eles estavam se emocionando mesmo, de verdade. Eu me lembro que tinha um orelhão, eu não sei nem se existe orelhão mais lá, né? Porque o orelhão é antigo, mas tinha um orelhão, eles pegaram o orelhão, ligaram para as suas respectivas famílias para falar que eles estavam fazendo uma matéria no Pão de Açúcar. Gente, aquilo foi... simplesmente a gente precisou de umas 2 horas para a gente se recompor para conseguir fazer essa cabeça. Enfim, é uma coisa assim, logicamente não era um palácio de Buckingham, mas a emoção foi muito forte. E como você lembra da família numa hora dessas, né? Pois é. Quando você, profissional, está realizando algum sonho ou algo que você jamais imaginou que ia acontecer, e você está lá dentro, e você viu, e você é testemunha daquilo, e aquilo vai ficar para sempre na sua história.
você quer dividir isso com sua família, Verdade, com a verdade. sua esposa, com sua mãe, com seu pai. É um Né? negócio Isso sensacional. é um negócio, É sensacional. é uma emoção realmente. Eu imagino, você contando agora, é exatamente o mesmo sentimento que eu tive, cara. E a emoção depois ajudou muito, porque depois que eles conseguiram depois centrar, né, voltar ao eixo, pô, ficou melhor ainda, porque a gente aí estava... A matéria cresceu. Cresceu, né? Porque esse tipo de emoção não tinha esse ingrediente. Depois cresceu. Não, foi muito legal. Isso foi uma coisa assim que não esqueço nunca mais. O que eu senti naquele momento foi uma coisa também que me contagiou de uma forma tal absurda. E outra coisa que eu queria deixar registrado aqui, que eu acho que eu nunca falei, foi uma vez que no Dia das Mães, a gente estava na redação e a gente estava querendo fazer uma matéria do Dia das Mães diferente de todos os outros emissores, né? Porque todo mundo no Dia das Mães enaltece, fala eu te amo, mamãe, aquela coisa e tal. A gente, na redação, decidiu ir num asilo de mães, onde a mãe, que o tempo menor que não via a família era 40 anos. De 40 anos para cima, ou seja, 40 anos, no mínimo, não via, estava abandonada. As outras tinham 45, 50, você imagina, uma vida abandonada. Quando a gente foi lá, começou a fazer a matéria. No meio da matéria, eu não aguentei. Eu juro que foi um negócio que eu não aguentei, porque elas me abraçaram. Desabou, né, cara? Pô, eu desabei, eu não aguentei. Elas me abraçaram e eu fui cair sei lá, na hora ali eu me emocionei tanto que eu falei, eu pedi para a produção levar uma coisa simples, umas rosinhas com sabonetezinhos aromáticos e tal, e elas falaram, você aqui, eu estou até me emocionando agora também, porque foi foda, você aqui está representando toda a nossa família. Pô, aí me desabou. Nossa, que lindo, cara. Que lindo. Assim, e é engraçado, né, Sandro? A gente aprende na faculdade de forte. jornalismo assim, que o jornalista não se envolve emocionalmente, você tem que manter o distanciamento profissional, mas é impossível, às vezes acontecem algumas situações que não tem como você não se emocionar. E isso também acontece com policiais, com bombeiros, com a defesa civil. Por exemplo, os caras que estão lá agora em Petrópolis, retirando corpos, imagine como é que esses caras estão emocionalmente. E também imagine os jornalistas que estão cobrindo isso e vendo aquilo, e vendo o sofrimento dessas famílias. Então, assim, tem algumas situações, cara, que, claro, você também não vai chorar ali na frente, mas você vai entrar no carro da tua equipe, vai derramar umas lágrimas, vai se recompor e volta para fazer a matéria. Mas, assim, impossível, nós somos humanos, né? Não tem como a gente não se emocionar diante de algumas situações. Muito embora o manual do jornalismo sempre fale sobre o distanciamento necessário que você tem que ter sobre a notícia. Somos seres humanos. Assim, somos seres humanos. Eu já cobri queda de avião em Recife, que eu fui a primeira equipe a chegar e ainda estava saindo fumaça de tudo e eu pisando. E eu tenho uma cena chocante que assim, o cinegrafista falou para mim, Edinho, não olha para baixo. Aí eu falei, por quê? Ele falou assim, não olha. Eu falei, tá legal. Depois que eu fui saber, eu estava pisando numa perna. Solta ali no meio daquilo, entendeu? Então, assim, são situações que você fala, caramba, entendeu? Não tem como você não chorar no momento. Ô, Edinho, vou te chamar de Edinho agora, que a gente já ficou amigo. Pode chamar. Ô, Edinho, olha só, você tem muita gente que você entrevistou e é muito bacana. Ray Charles, Sofia Loren, a Bono do YouTube, o Oasis, Mariah Carey, Britney Spears, Guns N' Roses, Rolling Stones, enfim, Gisele Bündchen, tem muita gente, ex-presidente, tem o Bill Clinton, né, George W. Bush, e por aí vai. Conta pra gente agora bastidores, algo assim que te deixou, por exemplo, de saia justa, ou você esperava uma coisa e foi outra, ou a pessoa foi deselegante. Eu gosto muito desse termo deselegante, que foi até a Sandra Nemberg. Adorei quando ela falou, que deselegante, adorei isso, incorporei no meu vocabulário. Conta uma história assim diferente, porque o público não tem, né, o acesso dos bastidores, e muitas vezes, nossa, para conseguir, às vezes, 30 segundos ali, foi um dia inteiro, né, que a gente fica, às vezes, uma situação delicada, né? Enfim, conta uma situação dessa de algum popstar. Primeiro eu vou satisfazer a curiosidade do Davi, tá bom? Sobre o Oasis também. Davi, compartilho com você, para mim, a melhor banda de rock do mundo. Sou fanático, sou apaixonado. Aquele álbum Morning Glory, para mim,
é obra-prima do começo ao fim. E era o auge, porque você sabe, os dois irmãos, o Liam Noel e o e o Liam. outro, Ali o era Noel e o complicado. Liam, ali era pancadaria o dia inteiro, né? Os dois nunca se deram, né? Então, era justamente no momento de uma grande polêmica entre os dois, e os dois deixaram isso transparecer na coletiva, entendeu? Então, Eles um deixavam falava uma transparecer coisa... no show, pô. Então... Exato. Então, um respondia uma coisa, o outro falava, não, não é bem assim, foi assim, assim, assim. Aí o outro ficava puto, ficava com aquela cara fechada. Aí se pensava assim, cara, daqui a pouco esses dois vão se pegar. Esses dois irmãos vão se pegar aqui em frente de toda a imprensa. Mas foi uma entrevista bem engraçada, assim, nesse sentido. A gente, claro, colocou esses momentos de que um fazia uma cara assim para o outro, ficava meio chateado e tal. E a matéria ficou muito boa e tal. Um outro momento interessante, que, por coincidência, esse fim de semana eu lembrei desse momento e uma amiga minha colocou uma foto no Facebook era o Fellini com Mastroianni e Sophia Loren. Ela falando, eu adoro essa foto, adoro eles e tal. Aí eu lembrei e contei essa história. Sophia Loren nunca tinha vindo ao Brasil. E era setembro de 2000 e ela veio para inaugurar o shopping Città América, na Barra. Shopping Città América devia ter alguma coisa com uma colônia italiana, então chamaram a grande estrela do cinema italiano. Tudo bem, eu vou fazer essa cobertura, eu era o chefe da Associated Press, mandando matérias para TVs de 180 países do mundo, em inglês, lá vou eu entrevistar Sophia Loren. Tudo bem, eu estava respirando, estava tranquilo, tal. Falei, bom, normal, já entrevistei um monte de celebridades, tal, né? Só que ela, cara, olha, eu realmente posso te dizer, uma diva de cinema. O que você imaginar de Marilyn Monroe, o que você imaginar da Joan Crawford, de todas as grandes, ela incorporava aquilo, entendeu? Primeiro, a elegância, uma elegância natural, uma coisa assim, ela de amarelo e um chapéu amarelo, a pele bronzeada pelo sol mediterrâneo, porque era setembro, então ela estava vindo do verão europeu, né, e na Itália e tal. Certamente ela deve ter uma ilha na Itália, alguma coisa assim, né? E ela, lindíssima já, com uma certa idade, seus 68, se eu não me engano, mas assim, maravilhosa, uma educação fantástica, um inglês perfeito, né? Ela é italiana, um inglês perfeito e tal. E uma das coisas que me impressionou, no momento que eu fiz que a gente chama de one-to-one, que é quando você senta com a pessoa e você faz, né? Ela tira o chapéu e nem um fio de cabelo saiu do lugar. Como assim? Só pode ser com as divas de Hollywood, né? E aí uma outra cena marcante para mim foi... ela foi inaugurar o Città América, hein? Que exemplo de humildade também, que só tinha casa de pão de queijo naquela época. Exato, exatamente. E aí ela assim, muito, extremamente simpática. E era a primeira vez dela no Brasil. Depois disso, ela veio mais algumas vezes. E a gente precisava de umas imagens para compor a matéria. Assim, geralmente, quando você vai para uma coletiva, alguma coisa, você sempre quer uma imagem que a gente chama de imagens adicionais, né, para compor o vídeo e tal, a história. E eu precisava, como ela estava ali para inaugurar um shopping, eu precisava dela andando nos corredores do shopping, olhando as vitrines, parando, andando, tal e tal. Cara, aí foi muito emocionante, porque assim, foi emocionante no sentido de ver. Eu já tinha gravado com ela e tudo, mas assim, o cinegrafista se adiantava um pouco, ficava lá e ela vinha andando, passava pelo cinegrafista, ia. Aí daqui a pouco ele corria de novo, pegava ela mais lá na frente. Só que a mulher não andava, cara. A mulher flutuava. Eu nunca vi isso, nem com a Gisele Bündchen eu vi esse andar, entendeu? Um andar que não era um andar, parece que ela estava 2 centímetros acima do chão, entendeu? Então foi um negócio muito marcante, essa foi uma coisa que eu gravei muito na minha memória, e vários outros, assim, por exemplo, quando você fala do Axl Rose, do Guns N' Roses, você fala, bom, foi um show. Não foi, cara. Eu trabalhava numa produtora em Londres e era um encontro de donos de Harley Davidson. Que legal! Num pub no centro de Londres. Eu nem sabia que ele é um dos caras líderes desse tipo de grupo. Esses caras, eles fazem grupo, fazem viagens juntos, né? Vão 30, 40, 50 motos para um lugar tal e tal. Bom, então eu cheguei no pub lifestyle, é um estilo de vida. É um lifestyle, tem tudo a ver, é um estilo de vida totalmente.
E aí ele estava lá, cara. E aí, quando eu comecei a entrevistar a pessoa que estava organizando, eu falei, mas nós temos o Axl Rose aqui, ele pode falar com você. Eu falei, Axl Rose? Tá bom, tá bom. Aí daqui a pouco ele veio, o Axl, e gravou comigo. Mas ele, assim, engraçado que não foi nenhuma pergunta sobre rock, nem sobre banda, nem sobre nada. Era sobre Harley Davidson. E ele falando da paixão dele por Harley Davidson. Ou seja, nada a ver. E aí vai, quer dizer, a gente acaba, assim, acaba entrevistando na carreira, né? Muita gente diferente, muita gente que você nunca pensou em ter acesso, né? Muita gente legal, mas também você guarda também no coração entrevistas que não são com pessoas famosas, mas sabe quando você vai cobrir uma escola de samba, um barracão de escola de samba, e você encontra a tia da Mangueira que está lá dedicando horas, fazendo uma fantasia que vai sair na avenida, e aí você entrevista a tia, ela fala, olha, eu faço isso há 30 anos, meu filho, por amor à escola, eu não cobro um centavo, eu amo a Mangueira, eu sou de lá, eu nasci lá, meus filhos são de lá, e eu faço isso por amor à Mangueira. Então, também é o tipo de entrevista que te marca, que te emociona, que te deixa sensibilizado, porque a gente não está falando de celebridade. Eu tenho uma pergunta para te fazer que é muito com relação a político. Eu me lembro, na época, o Brizola era aquele cara que você falava, bom, o que você acha dessa obra que o senhor acabou? E ele respondia, ele não respondia a sua pergunta. Entendeu? Era impressionante como ele nunca respondia a pergunta. Ele conseguia falar o que ele queria. Entendeu? E vários políticos, ele fez escola, viu? Ele fez escola porque vários políticos nessa linha. Então, eu tive... Posso citar um... eu vou... Então, assim, para um jornalista é muito desagradável, né? Porque você faz uma pergunta objetiva e a pessoa responde o que ela quer. Isso é uma coisa que sempre me incomodou muito. Como é que foi com você? Vários políticos... Olha, cara, eu lembro principalmente de um que tinha esse dom realmente, que foi Miguel Arraes. Eu peguei Miguel Arraes, governador de Pernambuco. Sim. Então, e ele, primeiro que ele falava uma voz muito gutural, mas muito para dentro. Você tinha que colocar o aparelho todo no nível alto para poder pegar. E ele, cara, ele dava voltas. E você perguntava uma coisa direta, mas ele ia em círculos. E aí está passando 2 minutos numa resposta de televisão, é um século, né? Então, e ele ia em círculos, e círculos, e círculos, e círculos, e círculos, e aí ele parava. Aí ele falava, qual a próxima? Ou seja, ele não respondeu, já estava perguntando outra. Agora, tinha uma coisa, quando era interesse dele, aí ele respondia exatamente aquilo que você achava que ele ia responder, entendeu? Agora, além dele, eu tenho um outro exemplo, e aí já volta de novo a falar em pessoas conhecidas, famosas, Fidel Castro. Fidel tinha essa mania também, pelo menos a gente teve um evento no Rio, se não me engano, foi em 1999, chamado Cimeira. Não sei se vocês lembram. Nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, 80 e tantos chefes de Estado. O Parque do Flamengo todo ficou tomado por lonas e tal, desde o Museu de Arte Moderna até ali mais ou menos onde ficava aquele restaurante de churrasco, tomado de personalidades e salas de imprensa e jornalistas do mundo inteiro credenciados. Imagina, 80 presidentes no Brasil, no Rio, por 2 dias. E eu, cara, por ser o chefe da PTN, eles mandaram várias equipes para me ajudar, né, na cobertura. Não poderia cobrir tudo sozinho. Mas me deram a tarefa mais árdua, que era cobrir o Fidel. Então, eu tinha essa responsabilidade de ficar na cola do Fidel 24 horas por dia. E aí eu tô no hotel, aí veio uma assessora e falou, olha, ele vai receber vocês, ele está entrando numa reunião, subam, por favor, para tal andar, ele está numa reunião, quando ele sair, ele vai receber vocês. E estava a minha equipe, eu e meu cinegrafista, uma jornalista de uma TV espanhola, muito bonita, e outras pessoas, assim, 3 ou 4 só. E aí, quando abre a porta e o Fidel sai, os seguranças começaram, cara, a empurrar a gente. Aí ficou aquele jogo de empurra, e eu fiquei numa situação que eu fiquei meio ajoelhado, com o microfone para cima, o Fidel ainda por cima é alto pra caramba, e eu fiquei naquela posição assim, e o homem demorou demais, porque ele respondia mais ou menos assim, em espanhol. Porque eu penso que...
E aí, os cara, discursos dele não duravam 7 horas por acaso, né? À toa, né? Exato. Cara, chega uma hora que você não aguenta mais. E aí tem um momento muito, muito interessante sobre isso. Eu não sei nem se eu devo contar exatamente as palavras, que eu não sei como é que é a audiência do seu programa, acredito que na internet Adulto, criança adulto. vê, então... Adulto. Não, é adulto. Então tudo bem, então eu posso contar. Eu estou lá esperando... Adultos deselegantes. Então tá certo. Então eu vou contar. Enquanto eu estava esperando, eu recebo uma ligação da minha chefe, em Londres. Aí ela fala, olha, Gabriel Garcia Marques acabou de ser internado na Colômbia e você sabe, ele é um dos maiores amigos do Fidel Castro. Então, quando ele sair e for gravar, faça essa pergunta para ele. Pergunte para ele o que ele acha, qual a preocupação. A gente quer uma fala dele sobre a internação do Gabriel Garcia Marques. Mas aí eu perguntei para ela em inglês, né? Falando com ela em inglês. Mas o que aconteceu com ele? O que ele teve? Por que ele foi internado? Ela falou, I don't give a fuck. Just ask it. Ok. Eu falei, right, bye. Desliguei o telefone, fiquei ali. Bom, eu fiz a pergunta que eu tinha que fazer com relação à cimeira, ao evento, tarará, e o homem já tinha levado 10, 20 minutos para me responder, tipo, 2 perguntas. Aí eu fui na minha terceira. Aí eu perguntei essa. Ele olhou para mim com raiva e falou assim, tipo, em espanhol, mas o que aconteceu com o meu amigo? O que aconteceu com ele? Por que ele está internado? Cara, como é que eu vou dizer para o Fidel? Meu chefe acabou de me ligar e me disse aí do fuck, de Sasquatch. Como é que eu ia dizer isso para o Fidel? Eu ia apanhar ali, né? Dos seguranças dele e de todo mundo. Eu peguei, cara, me vi numa saia justa, maluco. Foi um negócio assim que eu meio que... Bom, minha chefe acabou de ligar agora, lá na redação da PTN em Londres também não estão sabendo direito o que é. Ele acabou de aceitar. Aí ele pegou e falou para mim, então se informe. Jornalista mal informado não faz pergunta para mim. Se informe antes. Depois você vem me perguntar. Aí ele vira, aí nisso que ele me dá esse esporro, ele vira para a jornalista espanhola, que era muito bonita, como eu comentei, e fala, é muito hermosa. O que queres? E começou a responder a mulher, cara, depois de ter me dado um esporro. Dá para imaginar a cena do Fidel fazendo isso. Cara, eu já assim, completamente, sabe, eu praticamente ajoelhado, ainda levei esporro, o cara levou 20 minutos para responder 2, 3 questões, me deu um esporro em frente às outras TVs que estavam ali, em frente à imprensa nacional, porque era a agência AF, uma TV, não era a agência AF, não, era uma TV da Espanha e mais uma outra. E ainda por cima, ele simplesmente me dá um esporro, vira para o lado e como ele era um humanizer, e a gente sabe que o Fidel, né, era um humanizer, era um paquerador, né, e tal, e ele vira para a repórter espanhola e fala isso, mas tu é muito hermosa. E assim, já com outro tom. Já tratando ela no outro tom. Eu queria morrer, cara. Aí eu falei, bom, e aí, e isso ficou gravado. Quando a gente manda a fita, né, que a gente mandou por satélite as imagens, a gente fazia na época satélite pela TV Globo, que chegou essa imagem em Londres, cara, o que eu recebi de e-mail, o que ninguém me sacaneou da redação lá em Londres, entendeu? Falando assim, você levou esporro do Fidel, essa vai ficar nos anais da história, um dos jornalistas que levaram esporro público do Fidel. Eu falei, mas gente, aí eu com a minha chefe, como é que eu ia dizer para ele? I don't give a fuck. Eu não podia dizer isso para ele, eu não sabia por que o Gabriel Garcia Marques tinha sido internado. Então, assim, foi uma história realmente muito engraçada que entra dentro dessa questão do cara que só responde o que quer e vai te enrolando, e chega uma hora que você fala, ai, cara, tá bom, vamos mudar de pergunta, que essa aqui ele não vai responder mais mesmo. Sensacional, muito engraçado. Sensacional. Gente, a gente estourou o tempo, só para avisar, a gente estourou o tempo, mas quando a prosa é boa é assim mesmo, mas a gente estourou o tempo. Eu vou aproveitar que a gente estourou o tempo para ir para o dica de livro, né? Para a gente, antes de... certo. Deixa eu achar aqui o meu. Uma dica de livro, não necessariamente precisa ter o livro em mão, se tiver tudo bem também, não tem problema, mas eu vou aproveitar, vou abrir a dica de livro aqui, e o meu de hoje é O Herói e o Fora da Lei, da Margaret Mark e Carol Pearson, Como Construir Marcas Extraordinárias usando o poder dos arquétipos. Gente, é muito interessante, principalmente para você que é ligado em marketing, em publicidade, quem é da área, eu acho que vale uma leitura, né?
Quer dizer, toda leitura é válida, mas essa é bem interessante. Inclusive, aqui elas fizeram marcas super bem sucedidas, tipo AT&T, Kraft Foods, General Motors, Madison Square Garden, entre outras. Tem muita história legal, muito case de sucesso. Então, fica aqui minha dica: O Herói e o Fora da Lei, como construir marcas extraordinárias usando o poder dos arquétipos. Editora Cultrix. Vamos lá? Vamos Excelente. para a próxima dica. Com você, Edinho, vamos lá. Vamos lá. O meu livro é de uma grande amiga minha, Ilse Scamparini. Ela acaba de lançar esse livro dela chamado Atirem Direto no Meu Coração. O livro da Ilse é uma história real. A Ilse Scamparini, como vocês todos sabem, é correspondente da Globo em Roma há muitos e muitos anos. Né? Ela entrevistou vários papas e tal. Ela é a pessoa que fez aquela entrevista famosa com o Papa Francisco, no avião ainda, quando ele estava vindo para o Brasil, onde ele fala pela primeira vez sobre homossexualismo e o jeito que a igreja tem que tratar os homossexuais e tal. E o Atirem Direto no Meu Coração é um livro tocante. Eu comecei a ler, eu estou na metade, não terminei ainda. É uma história real, tá? Ela conta a história de uma combatente sérvia no início da Guerra do Kosovo. Eu não vou dar spoiler, mas essa personagem real tinha uma razão muito especial para estar lá nas trincheiras. Ela era uma guerrilheira, no caso do lado sérvio. O nome dela é Jana Milanic, que é essa personagem real, e o livro ele mostra muito a força e a resiliência da mulher, sob a perspectiva feminina, no caso a perspectiva da Ilse, minha grande amiga. E o leitor viaja para um cenário onde tudo aconteceu, que foi em 1989, parece muito distante, mas foi uma guerra que está muito próximo ainda da gente, né? O mundo estava em guerra em 89, para quem não sabe, pelo menos aquela parte do mundo, quando os aviões da OTAN bombardearam um território onde aconteciam disputas armadas entre os kosovares e da etnia albanesa e os sérvios. E a Ilse, conversando com ela sobre o livro, ela falou: Edinho, eu tive o livro ocupou bastante tempo da minha vida. Ela levou praticamente 10 anos escrevendo o livro, porque ela marcava encontros com a personagem e viajava até lá nas folgas ou nas férias e fazia uma parte. Aí parava e voltava depois de alguns anos, fazia outra parte. Só que, com o tempo passando, a mulher, a personagem, ela foi meio que confundindo suas próprias memórias. Então, às vezes, ela dizia uma coisa e daqui a meia hora ela falava: não, desliga tudo, apaga tudo, não era assim, não, eu vou lembrar. Agora que eu lembrei, foi bem assim. Aí ela conta tudo de novo. Então, assim, a Ilse teve essa dificuldade também de separar o que era verdade do que não era e tal, mas é um livro tocante, eu recomendo. Eu e a Ilse, a gente cobriu um encontro do G8 na Alemanha, ela saiu de Roma, eu saí de Londres, e para cobrir onde ainda era o presidente Lula na época, e a gente cobriu o encontro do G8 lá na Alemanha, e desde essa época a gente ficou muito amigos. Então eu queria recomendar o livro da minha grande amiga, ela acabou de lançar aqui no Rio de Janeiro, tem agora no final de janeiro, e o livro está em todas as boas casas do ramo. Legal, legal. Davi, vamos lá, sua vez. Boa. Posso já emendar, então, com considerações finais? Pode ser? Pode. Emenda o livro, considerações, fica à vontade. Pô, você aqui não pede, cara. Você manda, você faz o que você quiser. Então, beleza. Olha só, o livro que eu vou indicar está aqui na minha mão. Geralmente eu não tenho, mas agora está aqui, na minha mão. Eita! Deu um blur aqui ou não? Mais ou menos, Limite Zero, é isso? Limite Zero? Então, Limite Zero é um livro do Joe Vitale, ainda não terminei, estou aqui mais ou menos na metade do livro. Ele é um livro que fala sobre o sistema havaiano de cura do Ho Oponopono. Então, um livro bem interessante aí para quem quiser, é minha dica de hoje. E, assim, minhas considerações finais é o seguinte: é um insight que eu tive nessa conversa que a gente está tendo aqui com o Edmar. Pelo seguinte, Edmar, muita gente que assiste o nosso programa ou é estudante, ou está aí numa pegada de empreender, reformular a sua vida, sabe? Isso na pandemia tem muito. A pessoa quer mudar de profissão, quer fazer alguma outra coisa, aí ela acaba entrando em canais do YouTube que falam sobre empreendedorismo, sobre marketing, e acaba assistindo a gente. E na tua história, assim, tem uma coisa que me chamou muito a atenção, que você é um cara que
pô, tua vida é jornalismo, mas assim, na hora que você vai contar a história que mais te chama atenção, o que mais te marcou, você fala justamente uma história, cara, que você viveu, que foi ali do Palácio de Buckingham, que mexeu com a tua emoção, teve que ligar para tua mãe depois. Então, assim, foi uma história que você misturou a tua cabeça com o teu coração. E essa é a dica que eu dou aqui para a galera, que é o seguinte, muita gente fala, olha, eu quero ter a profissão do futuro. Qual que é a profissão do futuro? Cara, a profissão do futuro é onde tu botar teu coração, cara. Onde tu fizer com emoção, tu vai fazer bem. Porque se você não botar teu coração, se você não botar tua emoção, ó, eu vou te falar, um aplicativo vai te substituir. Um software, cara, vai te substituir, porque é automatizável, sabe? Isso é terceirizável. Agora, se tu colocar tua emoção, você vai ser imortal no mercado, porque nada, nenhum software, nenhum algoritmo vai substituir quando a gente coloca a nossa emoção. Isso é uma coisa que eu falo até, sabe, daqui no meu livro, aqui no Startup Pós-Digital. Tem o Jabá, Amazon, Jabá. O livro é Jabá pra caramba, mas é isso. Então, ó, liga teu cérebro com teu coração e teu bolso agradece, cara. Tu vai trabalhar numa coisa que você vai fazer feliz, tu vai trabalhar numa coisa que você vai fazer bem feito, tu vai servir bem a sociedade, tudo porque tu botou tua emoção. Então, o Edmar poderia falar aqui 325 histórias que ele poderia falar. O cara falou numa que ele ligou para a mãe depois, cara. Olha só que coisa incrível. Ele não falou, pô, da audiência aqui dele, falou que ligou para a mãe, cara. Pô, então é essa história que tu precisa ter na tua mente, sabe? Qual é a história, qual é o trabalho que eu vou fazer que eu quero ligar para minha mãe depois. E aí, cara, tu vai ter uma bússola para tua carreira. É isso. Boa. Pô, muito cara, bom, até me arrepiou daqui. Até me aqui arrepiou, também. fiquei arrepiado aqui. Bacana. Eu vou passar a bola pro Edmar, para ele fechar num grande finale, mas eu também quero falar aqui, quero deixar o convite para o Edmar voltar, para o Edinho voltar, para Com ele poder certeza, vai ser um prazer. mais vezes, para a gente trocar mais vezes ideias, até porque tem muito assunto. Não deu tempo para falar, aliás, a gente estourou bem, mas não deu tempo, tem muita coisa para falar, a comunicação é muito rica e o Edinho tem muita história, gente, tem muita coisa que eu queria perguntar. Então, pô, já está convidado no ar para voltar, né? E a gente costuma dizer que a gente vai não ser um faz, prazer. A gente não faz assim entrevista, a gente faz amigos, né? Então, sinta-se como amigo nosso. Agradeço. A partir de agora. O Davi está em Portugal, estou no Rio. Quando você quiser bater papo, a gente senta aí para conversar lá no Leblon, vai no Jobi, toma uma cerveja, bate um papo, enfim. É legal a gente fazer amigos, porque no mundo de hoje, né, cada vez mais é necessário ter diminuir esses distanciamentos que a polarização tem feito por aí. É muito, muito triste essa situação toda. E também queria deixar um recado para você, agradecer a nossa audiência, você que está do outro lado da telinha, você que já nos conhece, muito obrigado por ter ficado até agora com a gente. Sejam sempre todos muito bem-vindos. E para quem não nos conhece, está assistindo pela primeira vez, propomos análises e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. Agora sim, é com você, Edmar Figueiredo, nosso novo grande amigo, né, presidente da CIE, Associação dos Correspondentes de Imprensa Estrangeira no Brasil, jornalista, um cara muito bacana. Agora é contigo, fechar do jeito que você quiser o M de hoje. Obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer a você, Sandro, e agradecer ao David, e dizer que realmente eu também tenho essa sensação de que a gente termina esse programa amigos. Somos 3 amigos agora. Agradeço a oportunidade de falar, agradeço a sua audiência e dizer que na vida as coisas são assim mesmo. O importante é você ser honesto, é você ser do bem, é você acreditar no seu sonho. O que eu quero deixar, se eu pudesse deixar um recado aqui, e eu sei que a tua audiência é muito diversificada, me perguntam muito sempre como você, filho de pai analfabeto, mãe semi-analfabeta, saiu de uma cidade no Pantanal, na fronteira com o Paraguai, e conquistou o mundo. Eu não acho que eu conquistei o mundo, mas as pessoas acham. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: se você está no interior de Tocantins, se você está no interior do Amazonas assistindo esse programa, e você sonha
não só em ser um correspondente estrangeiro, mas talvez só em ser um médico, ser um ator, ser uma atriz, ser alguém, sair da sua cidade, e que você tem um sonho, e você olha em volta e você vê, poxa, mas meu pai não conhece ninguém, meu pai não estudou, eu não tenho dinheiro, minha família não tem dinheiro. Cara, acredite nos seus sonhos. Acredite nos seus sonhos. Lute por ele. Lute por ele. Porque é assim que você vai chegar. É só acreditando nos seus sonhos que você vai chegar lá. Então, eu queria deixar esse recado, principalmente para as pessoas mais desassistidas desse Brasil, que são milhares, entendeu? E dizer para elas, cara, principalmente os jovens, mas também os adultos, também os 50 a mais, os 60 a mais, tem um sonho, você vai realizar, acredite nele, faça ele acontecer, entendeu? Não é porque você está em tal lugar ou você pertence a uma família X ou Y que você não vai chegar lá. Você vai chegar. E eu sou o maior exemplo que você pode chegar. Boa. Entendeu? Embora eu considere que eu não cheguei nada, mas eu sei que as pessoas veem as minhas histórias e as minhas experiências como algo diferente do normal, de uma vida corriqueira normal. Então, eu queria deixar esse recado. E aí, aproveitando em homenagem ao meu amigo Davi de Portugal, que é uma terra que eu amo muito, de Lisboa, principalmente, que eu adoro, e eu queria deixar aí um recado do nosso grande Fernando Pessoa, eu queria terminar com isso, a gente que está falando aqui de sonhos, de não desista dos seus sonhos, então eu queria terminar com aquela frase clássica dele, né? Que na verdade é de um heterônimo dele, que se não me engano é o Alberto Caeiros, que diz o seguinte, mais ou menos assim, não sou nada, nunca serei nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Muito obrigado, galera. Grande abraço. Muito bom, valeu, pessoal. Muito obrigado. Vocês são muito, obrigado, viu? Edinho. Gostei demais. Muito obrigado, agradeço Davi. demais. Muito obrigado, você do lado da telinha, de se ver. Obrigado, Davi. Aqui no M no YouTube. Valeu, pessoal. Muito bom. Programaço. Valeu, um abraço. Muito bom, um abração.